Então, eu já comentei aqui com vocês que um profissional que tem já experiência no atendimento com narcisista, ele consegue identificar um narcisista em poucos minutos de atendimento. Isso é verdade. Por quê? Porque o narcisista, ele tem um padrão de comportamento muito característico. Então quando você já tem essa vivência, você já está acostumado a identificar esses comportamentos, a gente realmente começa a ter uma percepção mais rápida. Todo profissional que trabalha com um determinado tipo de transtorno, né? Então, por exemplo, médicos que atendem pessoas que estão dentro do espectro autista. Ele olha para uma criança, às vezes ali na recepção do consultório, ele já consegue identificar se aquela criança está no espectro ou não. E com a gente, quando a gente trabalha com o narcisista, não é muito diferente, por conta de todo esse padrão de comportamento que eu vou falar aqui com vocês. O comportamento mais característico do narcisista é o que nós nomeamos dentro, né, da terapia do esquema, a gente chama de comportamento autoengrandecedor, ou o modo autoengrandecedor, falando mais ainda na linguagem dos esquemas. Esse modo, ele aparece de diversas maneiras, e eu vou ajudar vocês a identificar aqui algumas dessas maneiras, então vamos lá. O narcisista é aquela pessoa que chega para a primeira consulta e ele é capaz de falar por 50 minutos ou 60 minutos, dependendo aí da duração da tua sessão. Ele vai falar de si de maneira ininterrupta, né? Então, ele entra nesse modo autoengrandecedor de uma maneira tão intensa que ele nem percebe. Ele vai chegar, né? É aquela pessoa que chega assim: primeiro eu quero te contar isso, isso e isso. E aí ele vai falar, muitas vezes, da família dele, do quanto ele cresceu em uma família estruturada, ou então uma família bem-sucedida, ou então uma família que tinha status, né? Que era reconhecida dentro ou de uma área profissional, ou onde a pessoa morava, né? Ah, na minha cidade, né? A nossa família, ou então ali no próprio convívio social, como era uma família que tinha status, como era uma família que era bem vista socialmente, aceita socialmente, né? E ele vai falar disso. Talvez ele não fale, não aprofunde tanto na questão familiar, mas ele vai falar muito de si. E aí ele começa a falar de todas as conquistas, que ele se esforçou para merecer todas essas conquistas. E a questão é, ele faz isso porque esse modo autoengrandecedor, ele tem uma função. Ele tem várias funções, na verdade. Uma dessas funções é a busca de aprovação, que é um dos esquemas mais ativos no narcisista, essa busca de aprovação. Então ele chegou num ambiente ali onde ele sabe que ele está sendo avaliado, ele sabe que ele está sendo analisado e ele tem essa necessidade muito grande de se sentir aprovado. Então ele entra nesse autoengrandecimento de uma maneira tão intensa que ele nem percebe que ele está dominando ali a conversa, né? Que ele está, na verdade, tentando conduzir a conversa. A gente vê aí até uma característica de manipulação. Mas como a gente sabe que o narcisista, ele não tem a percepção do outro, ele não consegue perceber que ele tá ultrapassando ali, né, um limite dentro do período de tempo. Por quê? Ele não consegue se perceber que ele tá ali sendo muitas vezes exagerado ou então exaustivo, e ele não consegue perceber o outro. Então ele não consegue perceber de repente as suas tentativas de entrar na conversa, né, de gerar uma abertura para que você possa colocar algo, posicionar algo, fazer alguma colocação. Ele não te deixa entrar, ele simplesmente vai falando de uma maneira quase compulsiva ali, e ele não consegue perceber se de repente você perdeu interesse na fala dele, ele não consegue perceber se você tá cansado, se de repente essa apresentação dele ali já ficou exaustiva, se ele tá sendo repetitivo. Ele não consegue ter essas percepções, ele não consegue ter essa noção de limite. E ele ultrapassa muitas vezes esse limite, que é o limite do terapeuta, porque a gente não quer só ouvir, ainda que seja a primeira sessão, né? De repente você precisa conduzir a conversa ali
para você obter respostas que são interessantes, para você conseguir já começar a fazer uma análise, uma avaliação do caso. E esse paciente, o narcisista, ele não te deixa fazer isso. Ele precisa conduzir aquele momento, né? Então, a principal maneira de você identificar, não tô falando que todo paciente, que toda pessoa que chega no teu consultório e faz isso é um narcisista. Muitas vezes a pessoa ela realmente só tem um esquema de busca de aprovação muito forte, ou então ela tem um esquema de arrogo, né? Essa questão do autoengrandecimento que também é muito forte, mas ela não se caracteriza como narcisista. Ela tem alguns traços, mas ela não é um narcisista. Porém, quando isso acontece, é importante que você já tenha o teu primeiro sinal de alerta aceso, ligado ali naquele momento. Porque sim, a gente pode estar falando de um narcisista e é muito comum que eles tenham esse tipo de comportamento logo no primeiro atendimento, principalmente no primeiro atendimento. Porque, como eu falei, é um momento ali em que ele quer te conquistar, né? Então, a gente sabe da característica do narcisista com o love bombing e é muito comum que ele tente fazer isso na terapia. Então, só finalizando essa questão, né, desse contato inicial, esse autoengrandecimento, muitas vezes, ele pode ser feito de maneira muito, muito, muito modesta. E aí é difícil a gente conseguir identificar que, na verdade, é o autoengrandecimento, porque parece que realmente é uma pessoa simples, humilde, que só se orgulha daquilo que ela conquistou. Mas esse comportamento pode ter, sim, uma função de autoengrandecimento. Então, é importante, por isso que nesses momentos é importante a experiência, porque daí é uma questão que você vai conseguir identificar, né, realmente com o tempo, se essa pessoa, ela realmente é uma pessoa simples, que se orgulha daquilo que ela conquistou, ou se ela tem esse comportamento de autoengrandecimento. Então, voltando pro love bombing, ele vai tentar fazer com que você goste dele no momento inicial. Ele tem essa necessidade de buscar essa aprovação. E como ele faz isso, né? Ele vai conseguir identificar você. Ele vai se mostrar extremamente sensível, extremamente preocupado, cuidadoso com você. Então é aquela pessoa que, de repente, um dia que você tá, sei lá, hoje, né, que eu tô um pouquinho mais fanha aqui, que ainda tô um pouco resfriada, a pessoa vai se preocupar muito com você em excesso, né? Então aquela pessoa que vai falar assim: hoje você não tá bem, né, Ana? Vai demonstrar aquele excesso de cuidado com você. É uma pessoa que vai perceber os teus interesses e vai tentar falar daquilo que é interessante pra você, ou de repente vai te presentear, vai trazer conteúdos pra sessão que ela sabe que te agrada. Porque é exatamente assim que um manipulador age, é exatamente assim que um narcisista age quando ele quer conquistar alguém. E a gente precisa ficar atento, porque no momento inicial é isso que vai acontecer. O love bombing, né? Então essa questão de falar de repente do quanto você é qualificado, do porquê ele escolheu estar ali com você, ou então porque ele escolheu continuar no atendimento com você, por causa das suas qualificações, por conta da tua competência. Ele vai trazer essa questão do elogio também, né? É comum que isso aconteça. Quando o narcisista ele vem para terapia de casal, é muito comum que esse mesmo comportamento de falar compulsivamente aconteça. Porém, pode ser que ele dê espaço para o cônjuge falar. Mas ele faz isso de maneira muito mecânica. Ele faz isso, digamos, porque ele sabe que é o politicamente correto. Eu estou aqui na terapia, eu estou sendo observado e eu preciso deixar o meu parceiro falar. Mas esse tipo de paciente, quando ele vem para terapia, você vai perceber, você vai começar a identificar que, na verdade, ele vem porque ele quer participar como um espectador da terapia do cônjuge. Ou seja, ele quer estar ali como espectador porque ele sabe que, de alguma maneira, a fala dele pode controlar o que vai ser feito, né? O trabalho que vai ser feito dentro da terapia, e ele vai tentar fazer isso. Então, a todo momento, ele vai tentar te influenciar para que ele possa controlar o trabalho que você vai realizar com o cônjuge, não com ele, com o cônjuge. E aí a gente vê a questão da triangulação, né? Então, quando você atende casal, fique atento, porque um narcisista, ele tem essa característica da triangulação. Que é isso? Ele tenta sempre trazer uma pessoa a mais para o relacionamento. Essa pessoa a mais pode ser a mãe, o pai, um parente, um amigo em comum. No caso da terapia, essa pessoa é o terapeuta, e ele tenta, com a argumentação dele, com a persuasão dele, trazer essa pessoa para o time dele.
né? E ele vai tentar fazer isso na terapia a todo custo. Ele vai tentar te convencer de que ele tá certo para que assim ele possa controlar a visão que você tem do cônjuge e, indiretamente, o trabalho que vai ser realizado como cônjuge. Um comportamento bem característico dentro da terapia de casal com o narcisista. Outro comportamento característico do narcisista em sessão é: ele sempre vai falar do outro de maneira depreciativa. Então, dentro do contexto ali da demanda que ele traz, né, normalmente ele vem parar na terapia quando ele tá passando por algum conflito muito intenso, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E aí qualquer pessoa que está envolvida nesse conflito vai se tornar o alvo da crítica, do julgamento e da depreciação, né? Então ele usa um tom muito pejorativo, ele fala dessas pessoas, ele exerce um julgamento muito grande para falar dessas pessoas, e é sempre muito negativo, e aí ele sempre coloca o mundo como culpado, como responsável pelos problemas dele. A gente não consegue ver o mínimo comportamento de autorresponsabilização. Ele não consegue trazer para ele qual é a parte dele dentro do problema, qual é a responsabilização ou a culpa dele dentro daquela situação. Ele só consegue ver o outro como responsável pelos problemas dele. Então, essa depreciação, ela é exagerada também. Você vai perceber que isso se torna muito constante, muito repetitivo. Quando fala de cônjuge, é tão exagerado que muitas vezes é ofensivo para nós quando ouvimos. E não é que é ofensivo porque ele tá falando da esposa e eu também sou mulher, então me identifico. Não é que é ofensivo por causa de determinados temas, é porque realmente é ofensivo que uma pessoa se refira a um ser humano e principalmente a um parceiro, a um companheiro daquela maneira. E ele faz isso, né? Ele humilha a pessoa, estando na presença da pessoa ou não. Por que eu falo isso? Porque quando é terapia de casal, ele vai humilhar a pessoa também dentro da sessão. Outra característica. O narcisista, ele chega no teu consultório e de alguma maneira ele se apropria do teu espaço, né? Então ele realmente entende que aquele ali é o espaço dele quando ele tá ali. Então ele vai colocar os pertences dele, né, de maneira espalhada ali pela sala. Você vai perceber de alguma maneira no comportamento não verbal, né, na comunicação não verbal, que ele sente que aquele ambiente é dele. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez de um paciente que eu atendi, tinha minha cadeira ali, não a que eu estava atendendo, mas a cadeira que ficava na minha mesa de computador, na minha estação de trabalho. E ele colocou o casaco dele por cima do meu casaco que estava ali na cadeira. Por que é um comportamento que chama atenção? Você pode falar, Ana, mas é uma coisa tão simples. Não é simples, porque se você parar para reparar, a maioria ou os outros pacientes, eles não agem dessa maneira, eles não fazem isso. E o que é o transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade é justamente aquilo que sai fora do padrão. Comportamentos, né, uma maneira de agir, de pensar, de sentir que sai fora do padrão. Por que ele faz isso? Porque ele sente que ele realmente é especial. Então aquele momento ali é o momento dele, porque ele tá te pagando, ele tem o direito de usufruir daquele ambiente. Então, são pequenos detalhes, mas ele faz isso de maneira diferente dos outros pacientes. Ele realmente se apropria daquele espaço como se fosse dele. Outra característica, com relação à pontualidade. A gente tem dois cenários. Ou uma pessoa que é muito rígida e controladora, e aí é uma pessoa que vai ser extremamente pontual e muitas vezes pode até chegar com muita antecedência, aquela pessoa que chega com 20 minutos de antecedência, que até te constrange, né? Porque você pensa assim, nossa, de repente se é o teu primeiro atendimento do dia, você pensa assim, nossa, a hora que a pessoa chega eu já tenho que estar lá, porque ele vai chegar muito cedo, né? Eu vou falar depois disso também, os sentimentos que esses pacientes despertam em nós. Ou também é muito comum um segundo cenário onde ele sempre se atrasa. E não é um atraso de 5, 10, 15 minutos. Ele atrasa mais de 20 minutos, ele atrasa às vezes meia hora. E nesse movimento, né, nesse atraso, ele acaba mostrando para você, de alguma maneira, a pouca importância que ele dá para aquilo, para o atendimento, para você, para o teu trabalho. Então, essa atitude de desrespeito, de descrédito, de invalidação, ele vai mostrar de maneira muito sutil.
E isso acontece com relação aos atrasos, com relação a faltas. Muitas vezes aquele paciente que falta e não te avisa, né? Ele fala, não, tudo bem, você pode me cobrar a sessão, não tem problema. Mas ele não tem aquele cuidado de avisar você para que você não fique esperando, por conta da questão da falta de empatia. Ele não consegue entender, né, que você estava ali, que é o teu trabalho, que você ficou esperando por ele, ou então que você tem uma preocupação genuína com ele. Ele não consegue entender, e nessas pequenas atitudes ele vai demonstrando isso. Como eu falei, o narcisista ele tem essa característica de se sentir superior e especial, e então, direto ou indiretamente, ele espera um tratamento especial. Como que a gente percebe isso? Tem essa questão do atraso, muitas vezes ele atrasa e ele espera que você ultrapasse o horário da sessão com ele, né? Então, que você também atrase o seu próximo atendimento para compensar ali o horário que ele perderia porque ele se atrasou. Verbaliza isso, às vezes ele não verbaliza, mas muitas vezes ele pode até verbalizar isso, né? Então, ele espera que você faça isso. Ele é uma pessoa que espera que você esteja disponível para ele fora do horário de atendimento, né? Então, ainda que ele saiba que você tem uma agenda cheia, ou de repente que ele saiba que você tá no teu horário de descanso, no final de semana, ele vai te procurar e ele espera que você corresponda com a necessidade dele no momento que ele precisa. Ele espera esse tratamento especial. Te procura, por exemplo, para trocar os horários dele com frequência, e ele espera ser atendido, né, nessa necessidade dele de troca de horário. Ainda que você tenha uma indisponibilidade, né, muito grande na agenda, ele sempre vai agir com você como se fosse algo fácil para você fazer isso, né? Então, assim, você pode me encaixar, você pode me colocar em um outro horário, porque ele espera. Então, indiretamente, ele mostra que ele espera esse atendimento diferenciado. Então, tudo que eu tô falando aqui são características que o narcisista tem no mundo lá fora e que vão aparecer também dentro da sessão. Outra característica é, ele tenta despertar em você uma inveja, ainda que seja velada. Então, como é uma pessoa que tem, né, essa questão muito grande de status, da necessidade de aprovação, que dá uma importância muito grande para status, ele vai falar, né, de marcas, de coisas, de bens materiais. Então, ele vai trazer para você, né, eu não sei se você já conhece tal restaurante, eu não sei se você já foi em tal lugar, para tal país. Muitas vezes ele pode sentir que ele é invejado. Por quê? Porque inconscientemente ele pode despertar no terapeuta essa competição, que é quando a gente não percebe o movimento que o paciente está fazendo e aí a gente entra nessa competição, né? Isso pode despertar em nós, terapeutas, um esquema de busca de aprovação, né? Isso pode trazer à tona esse esquema, porque daí você sente que você só vai ser validado e reconhecido como profissional por aquele paciente se você for de encontro às expectativas que ele tem sobre você. E aí você vai também falar da sua viagem, do seu carro, dos seus bens, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando você entra em competição com o narcisista, ele sabe que ele te envolveu no jogo e inconscientemente ele tem a sensação de que o jogo tá ganho para ele. Então ele vai perder respeito pelo profissional, né? Seja profissional ou qualquer pessoa com quem ele convive. Se você não percebe esse jogo e você entra no jogo dele, a sensação que ele tem é que o jogo tá ganho para ele, porque ele conseguiu te mobilizar emocionalmente. Vamos falar sobre as emoções que esse paciente desperta em nós. Então, essa questão que eu falei da busca de aprovação, da inveja, isso pode de fato acontecer. Porque é uma pessoa que, o paciente que tem transtorno de personalidade, eu já falei isso aqui em um vídeo anterior, vou colocar depois o vídeo como sugestão para vocês, ele desperta emoções muito intensas no terapeuta. E o paciente narcisista, ele é muito provocativo, né? Ele provoca muito, é um paciente muito questionador. Então, aquela pessoa que tudo que você fala, ele vai colocar um olhar assim do tipo, não tenho certeza se é isso que você tá falando. Mas às vezes ele não fala nada. É a comunicação não verbal. Ele tá assim pra você, né? E dá aquela levantada no queixo, faz um olhar de dúvida. Isso desperta insegurança, isso pode despertar raiva, né? Porque isso gera uma irritação. Uma pessoa que tá o tempo todo te questionando, que vem ao teu consultório, porque teoricamente
tá buscando ajuda, mas ele não tá aceitando aquela ajuda de fato, porque tudo que você fala vira um questionamento, né? Ele tenta argumentar, ele tenta contra-argumentar tudo que você traz para ele. E mais uma vez, se você entra nessa argumentação, você perdeu o jogo. Pro narcisista, o jogo tá ganho para ele, né? Então, tenha o cuidado de identificar esse jogo e não entrar no jogo do narcisista. Mas ele desperta sentimentos muito fortes de raiva, de insegurança, como eu falei. Isso ativa vários esquemas no terapeuta, né? Então pode ativar um esquema de padrões rígidos teu. Então quando você sabe que você vai atender aquela pessoa, você quer estudar, você quer se preparar, você, né, quer estar bem, porque você sabe que ele é rígido e exigente. E aí você sente que você tem que corresponder com a expectativa dele. Fica atento as emoções que o paciente desperta em você, porque o narcisista ele desperta muitas emoções, e são muitas emoções de raiva, de ansiedade, de medo, de insegurança, depende muito do teu perfil como profissional, dos teus próprios esquemas, mas ele vai despertar em você emoções intensas, porque ele vai tentar te desestruturar, ele vai te questionar, e muitas vezes ele vai ser bem direto no ataque dele, né? Então, se, por exemplo, você começou a confrontá-lo, você começou a pegar em um ponto que você sabe que é uma vulnerabilidade dele e ele não gosta, ele vai jogar isso de volta pra você. A todo momento ele vai tentar fazer isso. Ele vai te questionar, ele vai trazer pro pessoal, então ele vai tentar identificar a sua fragilidade e no momento chave ali, ele vai colocar aquilo, né, na sessão. Ele pode questionar o rumo que a sessão tá tomando, né? Olha, eu não sei se eu concordo com o teu procedimento aqui, eu não sei se eu concordo com o rumo que você tá tomando. Isso é muito comum de acontecer, tá? Isso acontece, na verdade, como uma tentativa de manipulação, porque ele quer ter o controle. Essa é uma outra característica. Ele quer ter o controle da sessão. Ou seja, não é você que controla o atendimento, aquela sessão, é ele. Ele precisa, ele tem essa necessidade de sentir que ele tá controlando. E então ele vai tentar te manipular através do love bombing, como eu falei no início. E assim como acontece nos relacionamentos, né, pessoais, conforme você vai frustrando, conforme ele percebe que você não tá ali entrando no jogo dele, que você não vai naturalmente corresponder às expectativas dele, porque a princípio ele tem uma idealização muito grande, né, uma idolatria muito grande. E conforme ele vai percebendo que você é um ser humano que erra, que frustra, ele não sabe lidar com isso. E aí ele começa a jogar contra você. Então ele também vai tentar te depreciar, ele também vai tentar te humilhar de maneira, isso pode ser de maneira muito direta ou isso pode ser de uma maneira muito sutil, mas ele vai tentar fazer isso. Mas tem essa característica da manipulação que é muito grande. Então começa lá no love bombing e depois vem nessa manipulação, tentando fazer com que você se sinta inferior de alguma maneira, ou pode acontecer de outra maneira. Ele pode te elogiar muito, porque a partir daí você também vai ter a necessidade de continuar, né, sendo elogiado, ou seja, de continuar agradando. E aí você, sem perceber, entra nesse jogo de manipulação. Certo, pessoal? Então são alguns comportamentos aqui, algumas características que são muito marcantes, que são fáceis de identificar. A principal que dá pra gente identificar logo no começo é essa que eu falei, do comportamento de autoengrandecimento. Pode ser que eu tenha esquecido de algumas coisas aqui, mas acredito que as principais são essas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, que assim que possível eu vou respondendo a todas.